Já vimos que os discípulos ficaram em Jerusalém, aguardando até que viesse o poder, a promessa de Deus, o poder do Espírito Santo. Bem, mas agora, irmãos, vamos entrar no capítulo 2 do livro de Atos. E agora o poder foi distribuído, o poder foi derramado o Espírito Santo. Se nós olharmos lá em Atos 2, nós vamos ver algumas características dos irmãos que estavam reunidos, algumas das características da maneira como foi dada o Espírito Santo. Tá? Era o dia do Pentecostes, era um feriado religioso, a festa das semanas ou a festa das primícias. E eles estavam reunidos, como sempre, reunidos no mesmo lugar, esperando o poder prometido. Eles estavam obedecendo, esperando o poder. Veio como um vento e línguas de fogo sobre cada um. Sobre cada um, como que uma língua de fogo. Foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas. Aqueles que eram estrangeiros, judeus estrangeiros que estavam em Jerusalém por conta da festa das semanas, por conta da festa das primícias, passaram a ouvir na sua própria língua. Todos se maravilhavam. Todos pasmaram, ficaram pasmos com o que estava acontecendo. Entretanto, como sempre, irmãos, sempre havia céticos. E esses céticos diziam assim: eles estão bêbados. Será que era isso mesmo, irmãos? Vamos ver o sermão de Pedro. Continuando lá no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 14 até o verso 36. Se você ler com cuidado esse texto, você vai ver o belíssimo sermão de Pedro. O primeiro sermão após o derramamento do Espírito Santo. Primeiramente, ele passou a citar as profecias de Joel. Profecia que está no livro de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Ele estava fundamentando o seu sermão nas profecias. Era a fundamentação profética do seu sermão. Verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre vós, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e profetizarão. A unção do Espírito Santo, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, já estava profetizado pelo profeta Joel. Mas continuando o sermão, agora Pedro apresentou o Senhor Jesus, o Nazareno. Verso 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabíeis. Ele estava falando da obra, da vida do Senhor Jesus, dos milagres, dos prodígios. Vejam lá ainda, ele agora responsabilizou os ouvintes pela morte de Jesus. Vejam, irmãos, era um sermão ousado, era um sermão poderoso. Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Jesus foi crucificado. Por quê? Porque os judeus haviam entregue a ele. Os judeus haviam entregue aos romanos. E haviam feito um julgamento, um falso julgamento. E o Senhor Jesus, então, foi condenado e foi morto. Mostrou que a ressurreição de Cristo também havia sido profetizada por Davi. Veja verso 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Está falando que Davi tinha essa condição, tinha essa visão, essa profecia. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvides. Isso está
no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 30 até o verso 33. Esse era um sermão duro, irmãos, era um sermão difícil, era um sermão de ousadia, um sermão corajoso. Como é que Pedro podia fazer um sermão corajoso desse jeito? Por que ele fazia isso? Porque ele estava imbuído do poder do Espírito Santo. Ele estava tomado pelo poder do Espírito Santo. Veja o texto da nossa lição. O derramamento do Espírito fez com que muitos se arrependessem da rejeição ao Messias, pois certamente alguns deles estavam em Jerusalém quando ele morreu. Sim, irmãos, o público de Pedro não era muito diferente do público que crucificou Jesus, que quis que Jesus fosse crucificado. Pense no poder. Pedro os acusou de terem crucificado a Cristo. Eles perceberam o que tinham feito e, convictos, exclamaram: "Que faremos, irmãos?" Isso agora era uma dúvida cruel. Nós realmente crucificamos o Cristo. O que é que nós vamos fazer agora? E veja, o apóstolo Pedro continua no seu sermão. No entanto, até mesmo eles puderam ser perdoados. Pedro lhes disse: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo." Veja o que Pedro estava falando. Vocês podem ser perdoados. Arrependam-se, sejam batizados, e além de ser perdoados, vocês vão receber também o poder do Espírito Santo. Esse sermão de Pedro, irmãos, foi um sucesso absoluto. Foi um sucesso total. Sucesso na pregação do Evangelho. A Bíblia diz, lá no verso 41 de Atos 2, que de bom grado receberam a palavra e foram batizados quase 3.000 almas. 3.000 almas, irmãos, por conta de um sermão. Mas não é o sermão, é o poder do Espírito Santo que fez com que essas quase 3.000 almas se arrependessem e desejassem o batismo. Um trabalho conjunto. Os crentes, os discípulos, mais o Espírito Santo. Em qual era esse trabalho? Salvar pecadores. Como eu tenho dito sempre, qual era o negócio de Deus? Salvar pecadores. Qual é a missão de Deus? Salvar pecadores. E era isso que o apóstolo Pedro agora estava fazendo, juntamente com o Espírito Santo. Para concluir, mais um texto da nossa lição. Trabalhando juntos, em harmonia com o Espírito Santo e uns com os outros, esses seguidores de Jesus pregaram o arrependimento e o perdão dos pecados, mesmo para aqueles que podiam ter estado diretamente envolvidos na crucifixão de Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Se essa mensagem não nos motiva para a missão, o que nos motivará? Somos chamados a espalhar o Evangelho ao mundo pecaminoso, caído e corrupto, com pessoas pecadoras, caídas e corruptas. Qual é a nossa missão, irmãos? Nossa missão é pregar o Evangelho. Nossa missão não é julgar as pessoas e ver quais que merecem e quais que não merecem ouvir sobre o Evangelho da salvação. Nós devemos pregar a todos. Como Pedro estava pregando para muitos que, quem sabe, alguns dias antes estavam gritando lá: "Crucifica-o, crucifica-o." E Pedro estava pregando a eles, e eles também chegaram ao arrependimento. Que Deus nos abençoe e que nós também possamos apresentar o Senhor Jesus de uma maneira ousada, de uma maneira discreta, mas de uma maneira ousada, de uma maneira polida. Apresentar o Senhor Jesus, apresentar a salvação, e dessa forma estaremos atuando na missão de Deus. Que Deus nos ajude a trabalhar desta maneira.